Sabe, aos 18 anos eu ganhei um violão. Não, não é esse que está aqui, esse aqui é outro. Sabia tocar com poucas notas, mas eu lembro de um louvor que eu sempre cantava quando pegava o violão. Havia vários, mas esse era um dos que eu cantava, que era: olho em tudo e sempre encontro a ti no céu, no mar, na terra, onde for. E tudo que me acontece eu sinto o seu amor. Já não suporto mais viver sem ter o seu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. E por aí vai. A letra está um pouquinho atrapalhada pelo tempo. E havia um outro louvor que eu sempre cantava na igreja onde congregava e congrego até hoje, que diz: Deus tem um plano em cada criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para me traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar. Pois é, cantei esse louvor durante alguns anos em minha igreja, no culto de jovens. E um dia eu me apresentei ao Senhor, que queria ser um instrumento na mão dele, aonde ele me mandasse. Só que eu não sabia aonde ele me mandaria, e ele me enviou a muitos lugares. Ai, mas eu não estou te falando de grandes cidades, de países, não. Eu estou te falando das vezes que Deus me mandou a diversas famílias, a diversas casas, e até mesmo em consultório eu pude provar do grande ide do Senhor, nos cursos com mulheres, com professores, com educadores cristãos, e eu provei desse amor de ir fazer missões, desse compartilhar o amor de Deus pelas famílias. E quando a gente entrega ao Senhor para um propósito, nós não temos noção do que nós vamos passar. É isso aí. Quando eu falei para o Senhor que entregava a minha vida a Ele como missão de vida, lembro de alguns cultos de missões e um dos congressos onde participei, onde chamou alguém, quem quer vir entregar a vida ao Senhor para ser um instrumento nas mãos do Senhor no campo missionário. E aí nós achamos que às vezes Deus não é de nos levar para outros países, que vamos ser enviados, que alguém vai colocar a mão na nossa cabeça novamente e vai dizer vai. Aí às vezes a gente se engana no propósito e na missão de vida. Houveram também alguns sonhos, algumas coisas onde o Senhor falava missionária, ou eu recebendo faixas de missionária. Só que eu não sabia da minha grande missão com as famílias, em atendimento, em cursos para professores, em palestras para educadores, para famílias, para pais. Não importa. Não importa é atender o chamado, mas às vezes o chamado dói. E no meu chamado com famílias, atendimentos às famílias, atendimento às crianças, atendimentos a mulheres, atendimento a casais, atendimento a vidas. Eu não sabia que para que o Senhor me preparasse para essa grande missão,
pois além de ser terapeuta, sou pedagoga, faço trabalho com psicopedagogas e com educadoras. E eu não sabia que Deus haveria de me fazer passar pelo teste da família. Sim, o teste da família era problemas de família. E o Senhor havia me feito promessas, só que antes da promessa veio a provação. O Senhor foi me treinar, não apenas em faculdades, em pós-graduação, Ele foi me treinar nos problemas da vida, nos problemas dentro de casa, nos problemas com pessoas da minha família, no meu próprio problema matrimonial. E esse violão, ao pegar nele, me faz lembrar de um momento difícil onde eu passei numa quase separação minha e do meu esposo. Mas foi nesse tempo que Deus entrou como forte providência. O Senhor restaurou algo dentro de mim que precisava ser restaurado. Deus confiou a mim um novo ministério, o ministério do ensino emocional. Porque quantas famílias estão doentes porque não sabem que estão com pessoas dentro dela feridas, com grandes feridas emocionais. E Deus tem me levado, não aos quatro cantos da terra, como pessoa, mas Deus tem feito meus cursos e minha voz ir, minhas redes ir em alguns lugares, meus cursos chegarem a alguns países, para dizer que a família é muito importante e que quantas vidas têm sido destruídas porque famílias têm sido destruídas, ou melhor ainda, famílias têm sido destruídas porque pessoas estão em grande destruição. Às vezes, o Senhor nos manda ir exatamente ao lugar que não queremos ir, naquilo que gera em nós dificuldades, desafios, mas eu estou aqui hoje para desafiar você aí aonde o Senhor está te mandando. Durante 3 anos, 2 anos e alguma coisa, eu tive um grupo de mulheres chamado Mulheres Construindo a Arca. Eu ainda tenho alguns vídeos gravados desse curso. E tive também um curso presencial durante 2 anos e meio, mais ou menos, onde eu me reunia com mulheres para ensinar sobre cura emocional. E dizia sempre para elas, eu sou exemplo disso. Porque quando eu me recuperei, eu fui trabalhar o meu emocional, a minha família foi alcançada. Quantas casas que deixam de ser alcançadas por um bem maior, porque mulheres estão feridas, homens estão feridas, famílias inteiras estão feridas. Mas a família é algo de Deus, o matrimônio é algo de Deus. E os filhos são a herança desse casal. E o inimigo, ele sabe disso. Por isso que ele tem tentado destruir tantas famílias. E aí é onde nós não podemos rotular, vou trabalhar com as crianças, vou trabalhar com as mulheres, vou trabalhar com os homens. Não, nós trabalhamos com famílias. Família é um projeto de Deus. Eu venho nesse vídeo te chamar a engajar nesse projeto, o projeto família, porque ele sim é um projeto de Deus. Filhos destruídos, dilacerados, formando outros lares divididos e dilacerados. Mas nós precisamos fazer alguma coisa por nossas famílias. Vá depressa. Vê aonde está a ruptura no seu casamento. Ou melhor, onde está a ruptura em você. Porque talvez a ruptura no casamento está numa ruptura que está em você. Porque talvez você não aguente mais conviver com essa pessoa ao seu lado.
porque ela também está ferida emocional, ela foi ferida emocional. E sabe o que é que acontece muitas vezes? Dois feridos numa mesma casa, no mesmo relacionamento, numa mesma família, que constituem-se como família, tendo filhos, e que também criam filhos feridos, feridas emocionais. E como psicopedagoga, como terapeuta, como pedagoga, eu venho te dizer, há muitos estudos sobre a família e a família ainda continua sendo o centro. A família ainda continua fazendo a diferença numa sociedade. Sabe por que que empresas muitas vezes estão quebradas? Porque muitas igrejas estão divididas, estão com dificuldade, porque as famílias em si precisam de socorro. E é por isso que eu estou aqui para falar para você: lute pela sua família. Cuide da sua família, porque ela é um projeto de Deus. Nós iremos prestar contas a Deus dos filhos que Ele nos deu. Família. Família é o nosso bem maior. E eu estou passando aqui para te dizer, não desista da sua família. Claro, não estou falando de problemas matrimoniais onde a sua vida talvez esteja em risco, não estou falando isso. Mas há muitas situações que podem ser revertidas quando curamos de algumas feridas emocionais. Talvez o que te faz brigar com seu cônjuge é essa ferida que está aí na infância, como aconteceu comigo, como aconteceu com meu esposo. Isso só foi se multiplicando e os anos foram ficando pesados demais. E aí, ao pegar esse violão hoje, ao lembrar desse violão, eu lembrei de uma cena, de um dia onde eu dei 15 dias para o meu marido. Porque após esses 15 dias nós nos separaríamos se nada se ajustasse. E lá, já faz alguns anos que nosso casamento foi restituído. Vivíamos já há mais de 20 anos, alguns anos, mais de 20 anos já casados, mas com sérios problemas por causa das feridas emocionais de infância, de adolescência, principalmente de infância. Mas Deus restaurou o meu casamento quando eu procurei ajuda emocional. E hoje eu sigo trabalhando como terapeuta, trabalhando famílias, trabalhando com famílias e trabalhando em prol das famílias. Talvez você hoje esteja num dia onde você disse: acabou o meu casamento, mas eu vim para te dizer assim: ainda tem esperança para o teu casamento. Uma vez eu estava dando uma palestra, me pediram para dar uma palavra, eu estava dando uma palavra num trabalho de mulheres. E aí eu contei uma parte do meu testemunho e falei para mulheres que estavam ali pensando em acabar com o seu casamento. E quando terminou aquela palestra, aquela palavra, eu fui até o banheiro e encontrei uma mulher no banheiro que disse assim: moça, eu ia acabar com o meu casamento, eu hoje vim para essa reunião para quando chegar em casa acabar com o meu casamento. Mas através da palavra que a senhora falou, eu vou chegar em casa, vou pedir perdão ao meu marido e vou restituir o meu casamento. É assim que Deus faz, porque casamento é um projeto de Deus. Eu atendo famílias, atendo pessoas que fazem parte das famílias. Em meu consultório, em meus treinamentos, estou até emocionada, né? E eu vim te convidar a não desistir da sua casa, não desistir da sua família, sabe? Principalmente as mulheres têm ficado sobrecarregadas demais, porque a elas foi dado parece que um fardo grande, né? De ter que carregar uma casa, um marido, filhos, uma demanda de trabalho.
Mas eu quero te dizer nessa hora que o fardo pode ser leve e o jugo pode ser suave. Deus tem uma restauração para o seu casamento, assim como teve uma restauração para o meu casamento. Quando tinham 2 doentes dentro de uma casa, um precisou pedir ajuda. Quem sabe você está esperando como aquele homem na beira do tanque que ficou 38 anos esperando, até que descesse o anjo que agitasse as águas e que alguém o pusesse no tanque. Só que esse dia nunca chegava. Só que o dia que Jesus chegou perto dele, Jesus não mandou ele entrar no tanque. Jesus falou com ele: toma a tua cama e anda. E a partir daquele dia, aquele paralítico andou. Quem sabe você tem sido um paralítico dentro do seu relacionamento ou está convivendo com um paralítico dentro do seu casamento. Talvez você esteja esperando Jesus chegar, mas ele chega hoje como resposta para você através dessa mensagem. Porque foi através de uma terapia onde eu me curei, eu trouxe cura para minha casa, eu trouxe restauração para o meu casamento. Quando eu aprendi a dar limite, a ter limite, a me posicionar como alguém que entende que para subir precisa descer. Que alguém que entendeu que a escada para se subir lá em cima e ter uma projeção na família e na vida ministerial e profissional. Essa escada não está em subir, essa escada está em descer e reconhecer suas debilidades e pedir ajuda e ser feliz. Se você precisa dessa ajuda, me chame aqui, que eu posso ajudar você. Porque assim, onde um dia eu mudei de vida completamente, a minha casa mudou e tudo mudou para mim. Se isso faz sentido para você, salve esse vídeo, mande para alguém e entre em contato aqui comigo, mande uma mensagem, porque tenho certeza que talvez você esteja esperando um anjo chegar para agitar as águas para você mergulhar nesse tanque. Mas hoje a resposta de Deus para você é: levanta, toma a tua cama e anda, porque é uma solução para essa paralisia na sua vida e no seu casamento. É possível ser feliz. Se você gostou desse vídeo, salve, envie para alguém que precisa. Se isso faz sentido para você, curta aqui, deixa seu like e que o Senhor te abençoe. Eu sou a terapeuta Cristiane Freitas, psicopedagoga, educadora e terapeuta emocional. Até a próxima, que o Senhor te abençoe.